dia a todas e a todos. Então, esta é mais uma reunião da Câmara Técnica de Economia de Carbono do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, a segunda de 2025. Tivemos uma reunião em março, essa é a reunião de abril, e essencialmente a pauta de hoje, conforme, relembrando, na reunião passada, nós aprovamos o plano de trabalho para 2025 da Câmara e solicitamos, então, para aprimoramento do documento preliminar que foi apresentado pela Comissão de Redação sobre recomendações para a regulamentação da lei que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Nós tínhamos fixado o prazo de 19 de março para que os membros da Câmara Técnica enviassem contribuições. E a ideia seria que, a partir de 19 de março, então, a comissão de redação consolidaria essas contribuições e teríamos, então, um documento diferente aqui hoje para apresentar, já avançado com outros pontos. Mas, como vocês puderam acompanhar no grupo do WhatsApp, que seria o local de colocação das contribuições, nós não tivemos nenhuma contribuição específica. Basicamente, nós tivemos uma manifestação do Jerônimo Roveda, da Carbon Next, né, com quem eu conversei um pouco antes dessa reunião. Ele está com outro compromisso, mas talvez chegue daqui a pouco. E, basicamente, também tivemos problemas na nossa comissão de redação. Uma das pessoas teve que se ausentar e parou de participar do grupo por licença médica, infelizmente, e também não conseguimos avançar no texto do documento, no aprimoramento do documento. Então, a reunião de hoje seria um pouco para organizar melhor esse processo e, basicamente, nós somos um fórum, o fórum vive da manifestação dos seus integrantes, né? Claro que no ano passado nós tivemos um cronograma muito apertado para fornecer sugestões para um projeto de lei que estava tramitando de forma acelerada no Congresso, e a comissão de redação tomou a iniciativa de redigir um documento e colocar em discussão, mas nesse último período agora, de março, não foi possível isso. Então, a gente queria reiterar, né, o apelo para realmente dinamizar o trabalho de haver uma participação maior, né, dos participantes da Câmara, colocando, não precisa ser nada tecnicamente perfeito, com atenção à redação, mas expressando, preocupação com um determinado aspecto. Dois, algum tipo de sugestão de priorização, né, de temas dentro da abrangência do projeto de lei é muito grande, então dentro desse campo temos muitos subtemas a tratar. Terceiro, pode ter uma recomendação efetiva a ser discutida, ser colocada sobre a mesa. E eu queria sugerir que isso fosse feito da seguinte forma. Vou compartilhar aqui rapidamente, né, o texto, né, da própria lei, né? Como é que a lei está organizada? A lei está organizada em capítulos. Então, por exemplo, nós temos um capítulo 1, disposições preliminares. Dentro desse capítulo tem 2 artigos, ok? Então,
Dentro dos artigos, nós temos esses incisos, que são esses números em romano. Depois temos capítulo 2 sobre o SBCE. Aí começam sessões. Seção 1, princípios e características, e assim por diante. Tem uma seção 2 sobre governança e competências, uma seção 3 sobre os ativos integrantes do sistema. A seção 3 tem duas subseções, por acaso, a subseção 1 e 2. Dentro delas tem os artigos com os incisos, né? Então, nós temos já uma divisão que facilita a organização do nosso documento. A ideia seria que, por exemplo, a pessoa quer falar, participantes têm uma sugestão sobre os ativos integrantes, que seja sobre a outorga, né, dos certificados, né, pela comissão, né, pelo ente gestor do sistema. Aí vai dizer, então, está no capítulo 2, na seção 3, na subseção 1, no artigo 11, falando sobre a outorga das CBEs, ok? Os CBEs. Então, com isso, a gente pode, na comissão de redação, se organizar e tratar de adições que a gente possa fazer ao documento. Então, eu queria fixar o prazo de 21 de abril para a gente recolher os documentos, quer dizer, a lei tem 22 páginas e 56 artigos, não é tão extensa assim. Então, eu queria dar mais uma oportunidade para qualquer tipo de manifestação dos integrantes da Câmara sobre qualquer um desses aspectos. Pode ser, como eu disse, não precisa ser algo com atenção à recomendação, pode ser a transcrição escrita de uma intervenção oral. Vamos abrir agora a palavra para que os presentes possam se manifestar. Basicamente, eu estou sugerindo que até 21 de abril, dentro de 2 semanas, no meio do período da nossa reunião mensal, a gente tenha mais uma oportunidade para os membros se manifestarem. Caso isso aconteça, a nossa comissão de redação vai tentar organizar uma devolutiva para a Câmara na nossa próxima reunião, no início de maio, 5 de maio, é a nossa próxima reunião, e aí a gente teria um documento aprimorado para encaminhar. A ideia é que, se nessa segunda rodada não houver manifestações adicionais, a comissão de redação eventualmente poderá agregar alguma coisa, mas essencialmente nós vamos ficar limitados às recomendações que nós fizemos no ano passado para o projeto de lei. Eu entendo que, não havendo nada mais a declarar por parte dos integrantes da Câmara Técnica, essa é a contribuição que nós poderemos encaminhar às autoridades governamentais que estão discutindo. Paralelamente, sobre esse encaminhamento, eu recebi uma sugestão e, como eu tinha mencionado aqui desde o início, basicamente, essa Câmara se reporta à Coordenação Nacional do Fórum, que são os coordenadores das várias câmaras, sob a presidência do Sérgio Xavier, secretário-geral do Fórum. Então, basicamente, o Fórum, tendo assento no Comitê Interministerial de Mudança do Clima, pode solicitar encaminhar um documento para o comitê, sendo que, provavelmente,
o caminho mais adequado é inicialmente passar por grupos de trabalho constituídos pelas resoluções do SIM de 2023, os grupos de trabalhos temporários que estão designados para tratar de vários assuntos, e há um assunto que é justamente o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, o canal que eu tenho mencionado sempre é esse, o nosso documento seria submetido à aprovação primeiro pelo fórum. Sendo aprovado pelo fórum, a gente faria uma apresentação do documento ao GTT, que trata do SBCE, no SIM. Eu recebi, além desse canal, eu recebi uma outra sugestão, que um membro da Câmara Técnica, preocupado. Não, vocês viram, a contribuição foi do Jerônimo Poveda, né, que eu mencionei, da Carbonex. Ele mencionou no nosso grupo de WhatsApp, estava preocupado que nós estávamos indo com um ritmo aqui de trabalho, né, bem aquém do que o governo, que parece ter bastante pressa, tá usando na discussão dessa regulamentação, que está sendo liderada pelo Ministério da Fazenda. Nós temos um contato informal com a pessoa lá no Ministério da Fazenda que está coordenando isso, né? Que é a Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico, que também estava responsável pela discussão da taxonomia sustentável. Então, eu recebi uma sugestão de fazer também um contato inicial, já que o Ministério da Fazenda está solicitando a diferentes membros do setor, empresas certificadoras de carbono e outros, né, está solicitando sugestões e recomendações. Então, talvez também nesse estágio poderia ser adequado. Consulto aqui o plenário sobre o que julgam, se julgam isso adequado ou não, se a gente já fazer um contato para começar a ter também esse diálogo, porque, obviamente, quando o Ministério leva um assunto a uma comissão interministerial, ou, por exemplo, quando a Fazenda foi encaminhar dentro do GTT para ser apresentado ao SIM, né, a discussão já estará num nível bastante avançado, né? Então, talvez seja interessante a gente participar também dos estágios iniciais da formulação inicial pelos próprios Ministério da Fazenda. Então, essa foi uma sugestão que foi recebida. Eu queria saber também qual a opinião de vocês a esse respeito. Ok? Então, dito isso, já temos um quórum um pouco maior. Eu vou franquear aqui a palavra a quem quiser se manifestar. O Jerônimo entrou na reunião. Jerônimo, você gostaria de falar sobre o que a gente conversou há Bom, pouco? bom dia, professor Emílio. Bom dia a todos, todas. Então, eu acho que eu estava ouvindo aqui a sua manifestação, acho que foi bem exato aquilo que a gente conversou anteriormente. Talvez até um contato com a Fazenda e com a Cristina que está liderando isso, até para a gente entender um direcionamento mais pontual que a gente possa dar aqui dentro do grupo e não perder justamente esse capital intelectual e técnico que a gente tem aqui em função dessa descolamento de ritmo de tempo entre o que está sendo feito pelo governo e o que está sendo oferecido pelo setor privado, pela academia. Então, eu acho que talvez seja interessante até para a gente entender onde é que eles estão e aonde que a gente pode efetivamente trazer uma contribuição mais efetiva e mais rápida. Perfeito. Muito obrigado, Jerônimo, pela sua sugestão, que está colocada aí em pauta para discussão. Um outro ponto que eu já ia me esquecendo, mas que é fundamental, obviamente,
estamos ah, prontos a receber ah, inscrições de voluntários que quiserem nos ajudar na comissão de redação, a qualquer momento, né, que podem ser encaminhadas para mim diretamente, ah, porque a própria comissão de redação está com dificuldades, né, de avançar devido a essa pessoa que se ausentou por licença médica, infelizmente. Também estamos sem muita perna para andar, todos estão um período, né, obviamente. A COP30 nos coloca uma série de desafios, atividades, oportunidades, e todo mundo muito ocupado. Então, não está sendo fácil conciliar. Hoje mesmo, aqui na reunião, estou vendo apenas o Ronaldo, da nossa comissão de redação. Duas outras pessoas já tinham avisado que não poderiam vir. Então, se alguém ah, gostaria de nos ajudar nesse sentido, né, fala comigo e a gente verifica se ah, pode organizar essa contribuição também. Ok? Mais alguma Professor, colocação? eu queria uma questão até de esclarecimento, assim, para o senhor até poder orientar melhor e a gente poder compreender mais. Eu posso. Eu estou com a palavra, professor? Sim, pode seguir, Haroldo. Obrigado. Bom dia a todas, todos. Obrigado aí, professor, pela condução. Assim, a gente estava aqui com uma. A gente estava uma discussão aqui no Nordeste para a gente tentar que a nova política, né, de carbono que for adotada pelo Brasil, que tenha ferramentas que a gente possa ter metodologias que elas sejam mais acessíveis de identificação do processo de absorção de carbono. Né? E aí eu queria saber assim, se enquadra a gente ter essa discussão no nosso documento, a nível que a gente tem uma metodologia que ela venha também expressar realmente a realidade dos biomas brasileiros, né, principalmente o bioma que eu estou aqui na região da Caatinga, e também que a gente possa também ter uma metodologia que ela seja feita aqui pela ciência brasileira. Né? Eu acho que o senhor deve estar entendendo, né, basicamente, porque assim, a grande dificuldade nossa é que esses processos, esses estudos, né, de carbono, eles são muito caros e, além disso, a metodologia ela não expressa tanto, né, a nossa realidade brasileira. Às vezes tem que vir pessoas de fora. Então, assim, a gente vê se, como nossa sugestão, ter alguns processos que possam ser feitos aqui pelo Brasil, pela ciência brasileira, e ser feito também por nós mesmos, né, com a nossa ideia. Queria que o senhor esclarecesse um Perfeito. pouquinho. Sobre isso, evidentemente, hoje, o que nós temos, né, é uma realidade que, do mercado voluntário de créditos de carbono. Né? Teremos o mercado regulado, o SBCE, em vigor proximamente. Então, um dos pontos, né, importantes, já previsto, inclusive, na lei, né, é uma utilização, né, de créditos de carbono de projetos que hoje estão no mercado voluntário, que possam também ser aproveitados nas transações do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Para isso, evidentemente, eles terão que preencher determinados requisitos, né? Basicamente, de acordo com metodologias que serão estabelecidas pelo SBCE. Então, este é um ponto, né, que o governo está demandando, primeiro através de uma consulta pública do BNDES sobre isso. Então, a primeira sugestão que a gente tem é que você envie as suas sugestões sobre metodologia para essa consulta pública que o BNDES está fazendo. Segundo, esse é um outro ponto que justamente
está sendo objeto de diálogo entre o Ministério da Fazenda e determinados agentes do setor. Então, esse também poderia ser um ponto. E se a gente aprovar esse encaminhamento de tentar já uma interlocução preliminar com a Fazenda, se houver essa demanda, a gente pode encaminhar também dessa forma. Mas há uma consulta pública do BNDES sobre metodologia. Ok? Obrigado, professor. Alguma inscrição? Por favor, Edrion, pode fazer a sua intervenção. Bom dia a todos. Eu falo aqui do Canadá. Eu fui convidado pelo Haroldo, né, para estar aqui com os amigos, mas o meu questionamento é o seguinte: é, a grande preocupação e nós temos hoje um produto brasileiro, 100% brasileiro, que o mercado internacional não reconhece, não quer comprar, né? É, e se a gente engessar muito um perfil brasileiro, novamente, e eu vou citar o CPR Verde. O mercado internacional não reconhece CPR Verde, não quer comprar o CPR Verde. Eles acham que é um produto exclusivamente brasileiro, que nem é verdade, nem o próprio brasileiro quer comprar, né? Então, a minha preocupação é, se a gente engessar demais do lado de cá, do Brasil, a gente vai fugir das metodologias e também das formas, né, que o mercado internacional faz aquisição desses créditos. E aí eu coloco aqui a minha pergunta o seguinte: por que que não chamam os standards, principalmente o maior hoje ainda, apesar com a série de problemas que ela existe e tudo mais, nem vou contar da parte do problema, mas vou te falar, porque hoje ainda continua sendo a maior e a que mais sendo negociada pelo mundo afora, que é a Verra. Chamar um standard desse para conversar, para ele, de alguma forma, criar uma metodologia muito próxima da nossa. E aí eu vou falar da Caatinga, porque a Caatinga é uma coisa muito brasileira, não tem Caatinga no resto do mundo. Aí nós temos o Mangue, nós temos Pantanal, nós temos outros, né? E temos produtos sendo feitos por eles pelo mundo afora, crédito deles, mas a Caatinga especificamente não, por ela ser um produto brasileiro. Então, chamar esses stands para exatamente estar num fórum como esse, para ver qual a contribuição e o que eles podem, de alguma forma, ajudar, para a gente não fugir. E aí, porque a gente quer o crédito carbono, a gente quer comercializar, nós queremos vendê-los, queremos que as empresas compram, principalmente as internacionais. E aí vamos ver investimentos até de países, né? Então, se a gente fugir muito disso, voltamos de novo a um produto exclusivo brasileiro. Qual a sua opinião da gente poder trazer, para a gente não criar de novo outro jabuti ou jabuticaba, e aí fica pelo ditado de cada um, para a gente não fugir muito dessa área, é um produto bom de se vender, mas se a gente gestar demais, não vende. Bem, existem critérios das certificadoras do mercado voluntário que são conhecidos, são públicos, e a gente pode buscar na literatura. A participação numa câmara técnica como esta, né, ela é essencialmente para representantes de instituições da sociedade civil, né, também no setor produtivo, e basicamente a gente tem até uma tramitação, né? Não sei se você se inscreveu para fazer parte da Câmara Técnica, tem um formulário de inscrição, seria interessante. Depois, a Ruth, que está aqui presente, né, se você ainda não faz parte da Câmara, formalizar a tua participação na Câmara, né? Porque a reunião, em princípio, é para os membros da Câmara, ok? Então, naturalmente, uma Câmara de um fórum, ela recebe contribuições e participação da sociedade como um todo. Agora, não é o local onde, por exemplo, um agente comercial possa vir defender seu próprio interesse. Quer dizer,
A gente pode fazer, sempre fará pesquisa na literatura sobre os critérios das várias certificadoras. Não adianta chamar uma só. Tem que chamar, tem que ver o que a Gold Standard faz, como as outras fazem também. Né? Além disso, existem os critérios de outros sistemas regulados que nós temos pelo mundo. Certamente, os sistemas regulados têm metodologias, né, de certificação que muitas vezes são mais rigorosas que as do mercado voluntário. Então, naturalmente, terá que acontecer dessa forma também no Brasil. Né? Então, a ideia é justamente que haja um upgrade. No momento em que o grande problema do mercado voluntário é justamente o da credibilidade das metodologias, depois de toda a campanha, que, como a gente sabe, inclusive foi veiculada pela mídia internacional, e que fez desabar o preço do carbono no mercado internacional voluntário. Né? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com relação a isso. E, então, convido você formalize sua participação no fórum e certamente usaremos essa tua sugestão no sentido de olhar as metodologias de certificação das grandes empresas, né, que dominam o mercado e que também, de qualquer forma, as sugestões de vocês específicas sobre a Caatinga são super bem-vindas para também a participação na consulta pública no Pendex. Mais alguma manifestação? Alexandre. Oi, muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela participação sempre aberta a todos e a todas. É, uma das coisas mais importantes agora, não só agora, né, mas para a implementação da SBCE no marco legal, vai ser a questão de governança. Então, a parte de todos os demais pontos, né, de alocação, etc., forma de alocação, tudo que vai ser debatido nos próximos meses e anos, eu acho que talvez a gente aqui como Força-Tarefa, como GT, deveria se atentar numa proposta numa discussão de governança. Me parece que há dois modelos em debate, é uma dúvida, tá? Um é a questão do órgão gestor e outro a questão da agência reguladora. Eu acho que o fórum, como ambiente de debate, talvez poderia e deveria, sim, fazer uma avaliação de qual seria o melhor para a implementação e qual, se for o caso, vai ser o melhor trâmite custo-efetivo aí, né? Então, mas há uma dúvida. Eu fiquei bastante pensando bastante nesses dias, desde da nossa última reunião, e me pareceu que a gente ter um mergulho efetivo sobre a governança e como ela vai ocorrer é o que pode dar mais segurança e perenidade, qualquer que seja todas as demais considerações sobre o que vão ter na implementação do SBCE. Então, é uma proposta mesmo e obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado, Alexandre. Certamente é uma sugestão muito pertinente, né? A governança é o tema inicial. Muitas das regulamentações do SBCE estão no próprio texto da lei, remetidas ao órgão responsável pela governança. A lei fala do SIM, né? Mas, a partir daí, podemos discutir a operacionalização disso. O SIM vai trabalhar para o SIM, uma instância interministerial, teria que criar uma forma de operacionalizar o seu papel de gestor, né, de órgão gestor. E isso pode ser feito através de uma agência ou de alguma outra forma, né, como o Alexandre levantou bem. Então, esse certamente
pode e deve ser um tema prioritário. Discussão da regulamentação. Deve-se começar por aí, inclusive, porque a partir da clareza sobre a governança é que haverá uma interlocução direta, né, que hoje, na prática, está sendo liderada pela Fazenda, como a gente mencionou, né, no sentido de conduzir as discussões e chegar à regulamentação necessária para a operacionalização da lei. Então, agora, quais os elementos que a gente tem para julgar sobre os prós e contras de cada um dos modelos é algo ainda muito nebuloso, né? A gente não tem clareza, a gente dispõe da experiência internacional, mas no caso brasileiro a gente tem algumas especificidades. Eu não sei se a gente tem, deixando, quer dizer, base técnica, quer dizer, do ponto de vista técnico, a minha primeira reação seria dizer ambas as soluções podem funcionar bem e podem funcionar mal também. Né? Você está, imagino que concorde também com isso. Então, o problema vai além de simplesmente, digamos, a forma, o estatuto jurídico do órgão, né? Mas é um tema de reflexão importante. Obrigado por levantar a questão. Renato, Bom você é... dia, professor Emílio. Bom dia, pessoal. Estou falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Até estou em trânsito. Queria pedir como um ponto de atenção, professor Emílio, e nessa linha, a Casa da Moeda andou fazendo algum pronunciamento e ela faria uma atuação dentro do mercado. Poderia explicar melhor qual o papel que ela faria atuação dentro do contexto? Pelo que eu vi, foi veiculado na imprensa, não sei se alguém tem uma informação um pouco mais detalhada sobre isso, mas me parece que era referente à questão do registro, né, dos certificados. Mas, quer dizer, esse é um dos pontos também, né, de como operacionalizar esse registro. Temos vários registros, tem registro do mercado financeiro, de capitais, CVM, por exemplo. Mas, enfim, essa seria também uma parte em que a gente pode vir a se manifestar sobre a forma de fazer o registro dos certificados. Ronaldo. Bom dia a todos, bom dia, Emília. Veja bem, o, o Ministério da Fazenda recebeu de um grupo de consultores que estava a Delphi, a Clima e a Ecomb, né, né? A gente fez um documento quase 100 páginas com roadmap. O Ministério ele divulgou até agora uma síntese, que são os gráficos cheios de setas que dão uma ideia geral, mas o detalhe, né, está nesse documento. Isso coincide também com uma preocupação minha, que eu já externei para você várias vezes, que tem a ver, talvez, com o Rosetta e da Carbonex, é que, embora a gente esteja aqui como um fórum de ressonância da sociedade civil, academia, das iniciativas do governo, há uma pouca comunicação, né, do governo com a gente está sempre correndo atrás, né? A gente não tem, a gente não tem esse contato em que eles podem passar essa documentação, colocar o seu cronograma e colocar questões para a gente. Olha, nós estamos discutindo isso, gostaríamos de ouvir de vocês. Não há isso, completamente, nós estamos trabalhando isolados. Até onde eu tenho sido comunicado através aqui do grupo é esse. Tá? Então, eu acho muito importante
que a gente tenha esse tipo de canal, né? Para que realmente seja um fórum, né? Esteja dentro, já que já está ligado, a presidência da República, etc., tem uma chapa branca, e teria que, pelo menos, ter os benefícios da chapa branca. Então, primeiro, se não for possível, se o Ministério da Fazenda não quer fazer essa consulta direta com a gente, pelo menos liberar esse documento. Quando você falou, o Alexandre colocou uma questão que eu acho importantíssima. O primeiro passo, esse documento, o primeiro passo é a governança. Sem a governança não faz mais nada, porque a própria legislação colocou tudo em cima dessa agência. Tá? Inclusive, contrário à prática mundial de confundir quem faz policy making, quem faz fiscalização, quem faz supervisão, quem faz implantação, tá? Mas, pô, de qualquer maneira, está lá. Tá? Então, isso ficou mais vital ainda no caso do SBCE. Tá? Então, eu acho que nós temos, sim, muita informação e sabemos quais são os possíveis caminhos, vantagens e desvantagens de cada um. Imagino que, pelo que eu entendi, né, o Ministério da Fazenda está se baseando nisso aí. Então, eu acho muito oportuna essa proposta do Alexandre, vamos começar por governança, vamos conversar por governança discutindo quais são os caminhos possíveis. A gente não precisa fazer revisão da literatura. Se a gente tiver esse documento, eu tenho, mas não posso divulgar, a gente vai poder fazer, a Caroline Prolo também tem, etc. Mas a gente não pode. Não há nenhuma falta de informação, de conhecimento para a gente tocar isso. A gente precisa saber como é que o Ministério da Fazenda está digerindo essas propostas e o caminho que ela quer seguir para a gente poder reagir. Obrigado. Ok, perfeito, Ronaldo, muito bom. Mais alguma manifestação? Renato continua com a mão levantada de novo, ou era aquela antiga? Já baixei, desculpa. Ok. Alexandre. Oi, Emílio, obrigado. Bom, só para ver se eu entendi aqui a proposta do Ronaldo, da gente formalmente, como fórum, demandar, né, então, esse documento completo para o governo, e uma vez com isso, ou a gente faria, então, um aprofundamento de propostas e discussões na questão de governança, né? Então, entendendo que o governo, né, um pedido do fórum, como o Ronaldo falou, faria seria atendido. Então, se a gente depois consegue aprofundar nisso com mais consistência, né? Só para deixar claro se é isso mesmo, Emílio. Obrigado, viu? Pelo que eu entendi, o Ronaldo me corrija, mas se eu tiver errado, mas o que eu entendi da fala dele é ir um pouco além disso, não apenas solicitar o documento, mas no sentido de apoiar o estabelecimento dessa interlocução já, ou seja, se, pelo que eu estou entendendo, a ideia seria, por exemplo, eu me comunico com o Sérgio Xavier e a coordenação nacional do fórum, dizendo há uma demanda nossa de estabelecer uma interlocução com a área do governo que está tratando do assunto da nossa Câmara, que é o Ministério da Fazenda, e para que justamente se torne um fórum, né, que foi dito, que haja também a presença governamental, né? E se tiver ok com isso, o fórum, tendo esse sinal verde, ele faz o contato, ou eu posso fazer o contato diretamente com a Cristina e solicitar. Primeiro, eu posso ter uma conversa inicial com ela, transmitir um pouco o que a gente falou aqui, eventualmente convidá-la para vir para uma próxima reunião, né, para ela colocar o que o Ministério, como o Ministério da Fazenda está trabalhando essa questão e o que ela gostaria que fosse a contribuição do fórum nesse estágio, antes de chegar no SIM, etc., no GTT. E, aproveitando, obviamente, eu solicitaria acesso ao documento, e ela vai dizer se isso é possível, não é possível, por quê e tal. E a gente poderia discutir com ela. Então, ok? Esse Exatamente encaminhamento. isso, Emílio. É isso mesmo, Emílio. Exatamente isso. Perfeito.
Mais alguma solicitação? Colocação do grupo? Vamos ver. Quem chegou mais recentemente, não sei se cabe um resumo, vou repetir rapidamente, desculpem para quem estava desde o início, mas algumas pessoas chegaram um pouco depois. Agora estamos com 24 participantes, segundo aqui a estatística. Basicamente, em síntese, o que a reunião até agora avançou foi que não tivemos nenhuma manifestação, digamos, concreta de sugestões de membros da Câmara para aprimoramento do documento, conforme tinha solicitado até 19 de março. Então, nós estendemos esse prazo até 21 de abril, né? Segunda-feira de Tiradentes. Assim, vocês podem passar a Semana Santa pensando sobre o tema. E depois, com base nisso, a nossa comissão de redação tentará organizar. As contribuições podem ser feitas livremente, sem preocupação de redação, no nosso grupo de WhatsApp da Câmara Técnica como um todo, relembrando sempre de localizar o capítulo da lei a que se refere, seja a contribuição em termos que pode ser expressar uma preocupação, né? Ou colocar uma priorização. Por exemplo, o Alexandre, aqui na reunião, colocou a priorização necessária para a governança do SBCE, né? E depois, dentro de cada capítulo, nós temos a seção a que se refere, a subseção, o artigo e o inciso, se for necessário. Enfim, uma localização para que a comissão de redação possa organizar as contribuições. Lembrando que o nosso documento, que nós trabalhamos em 2024, né, e fizemos uma primeira versão preliminar, apenas adaptando nossas recomendações para um projeto de lei em tramitação para uma lei já aprovada, para sua regulamentação. Nós tratamos de 6 pontos, essencialmente, né? Talvez relembrando aqui, vou muito rapidamente recolocar aqui. Nós tratamos de 6 pontos. O primeiro ponto, sobre o artigo 21, né, o tipo de metas. Então, o segundo ponto não foi sobre, desculpem, pulei aqui, o artigo 28, a destinação das receitas do sistema. Terceiro ponto, sobre infrações e penalidades, o artigo 37. Quarto ponto, sobre as fases de implantação, no artigo 50. Depois tem toda uma parte sobre Rede Plus, que abrange artigo 2º, esses incisos 25, 26, 27, e os artigos 42, 43 e 47. E, finalmente, o 6º ponto que a gente abordou foi sobre a obrigação de aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário pelas entidades seguradoras de previdência, que está no artigo 56. Lembrando que esse artigo, inclusive, deu origem a uma modificação que nós já distribuímos aqui na Câmara, a versão final da lei, com a modificação que foi feita nesse artigo 6º. Ok? Então, por enquanto, nós cobrimos esses pontos da lei, esses artigos. A ideia é que a gente está estendendo o prazo. Desculpem. O ruído do helicóptero aqui, desculpa. Mas nós, então, portanto, tratamos desses 6 pontos, por enquanto, nesse documento. A tentativa, na nossa fase atual dos trabalhos, é justamente de ampliar a nossa contribuição para tratar também de outros artigos da lei. Então, a ideia é que
as contribuições são bem-vindas, seja sobre esses pontos, já estão no nosso documento, está no Drive, está no site, está acessível para todos os participantes formalmente inscritos. Quem não tiver formalmente inscrito, por favor, através da Ruth, Carola, podemos aqui fazer a formalização e ter acesso ao Drive, e com isso fazer recomendações no grupo de WhatsApp da Câmara. Então, a ideia é até 21 de abril recolher, né, como prazo essas contribuições. Também foi acatada a sugestão de trazer o governo para interlocução com esta Câmara Técnica. Então, eu vou, a partir do que a gente conversou aqui, e não vi nenhuma manifestação contrária. Então, a ideia é a gente fazer um contato, primeiro com a coordenação do fórum, para ter um sinal verde de ter uma interlocução direta com o Ministério da Fazenda, né? Convidar a pessoa responsável lá, que tudo indica, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico, Cristina Reis, né? A nos franquear o relatório e outros documentos que o Ministério da Fazenda possua sobre o tema, colocar para os membros do fórum suas demandas. Eu farei um contato inicial com ela e a convidarei para estar aqui na próxima reunião. E informarei a vocês pelo grupo de WhatsApp. Então, essa é a síntese, para quem chegou há pouco, do que a gente tratou até agora. Então, convido, principalmente quem ainda não teve a oportunidade de se manifestar, de colocar suas sugestões de priorização, de temas a serem tratados. Relembrando, a contribuição no WhatsApp não precisa ser uma coisa estruturada, vou sugerir isso, não. Estou preocupado com o assunto tal. Julgo que é prioridade tratarmos desses aspectos. Agora, fazer um mínimo de dever de casa, de leitura da lei e colocação do seu ponto de uma forma objetiva, situando onde ele se encontra da lei, que artigo, que capítulo, que seção, subseção, para que facilitar o nosso trabalho de organização. Eu espero que dessa vez, ao contrário da precedente, a gente tenha muitas contribuições. E, afinal, a gente está aqui justamente para expressar nossas ansiedades também a respeito. Então, não se acanhem, coloquem, e aí a comissão de redação poderá trabalhar. Também estamos abertos a novas inscrições, voluntários que queiram trabalhar na comissão de redação. Estamos solicitando reforço. Uma das pessoas que integra a nossa comissão de redação está impedida de participar durante algum tempo por uma questão médica. Ok? Então, em síntese, foi o que a gente tratou hoje. Emílio, eu não estou conseguindo levantar minha mãozinha virtual aqui, não sei por que motivo. Então, pode fazer sua intervenção, Alessandra. Obrigada, é coisa rápida. Desculpem o atraso, e desculpem também se isso já foi discutido, mas eu queria lembrar que na reunião passada nós compartilhamos um documento que contém as prioridades definidas pelo governo brasileiro para regulamentação. Então, acho que quando vocês forem fazer os seus comentários, agora para o novo prazo estendido de 21 de abril, eu acho que vale a pena a gente checar que prioridades já foram estabelecidas de antemão pelo governo brasileiro para que a gente possa convergir de alguma forma, sem prejuízo de nós fazermos outras sugestões fora desse escopo, mas acho que a gente precisa estar ciente do que foi priorizado nessa fase 1 de implementação do SBCE, que é justamente a fase de regulamentação, está prevista para durar de 12 a 24 meses, mas tudo indica que possa acontecer mais rapidamente. E o segundo ponto, que também conversa com o que a gente discutiu na reunião passada,
O último artigo que o Emílio acabou de mencionar, que estabelece a obrigatoriedade de aquisição por parte do setor de seguros, já foi judicializado. Vocês devem ter conhecimento já dessa ação, que foi ajuizada pela CNSEG. Então, isso reforça a necessidade de que a regulamentação seja racional, sob o ponto de vista também de técnica de elaboração legislativa, justamente para que a gente evite novos entraves e novas judicializações. Ok, perfeito. Muito obrigado, Alessandra. Bem lembrado. Aliás, se você puder, tem algumas pessoas que estão participando hoje pela primeira vez da reunião, ainda não formalizaram a inscrição. Se você puder, rapidamente, se estiver fácil à mão, colocar o link ou o documento no grupo de WhatsApp, novamente. Fazendo isso já. Perfeito. Aí, com isso, temos também mais um elemento, né, os insumos do que o governo já sinalizou que é prioritário nesse momento a ser regulamentado, nessa primeira etapa. Ok? Muito bem. Quem mais gostaria de se expressar? Está de bom tamanho hoje? Não avançamos muito, mas esperamos agora poder acelerar o ritmo conforme é necessário, conforme justamente foi discutido na reunião de hoje. Então, por favor, contribuições até 21 de abril, preterivelmente, e eu me comprometo a fazer esse contato através do fórum, com o Ministério da Fazenda, e retornarei com informações a respeito através do grupo de WhatsApp. Ok? Então, só me resta agradecer a presença de todos, participação, e até a próxima. 5 de maio, nossa próxima reunião, e aguardamos ansiosamente as contribuições de todos até 21 de abril. Abraços, boa semana a Boa todos. semana, pessoal. Tchau. Obrigada, Emílio. Tchau, tchau.